Movimentos suspeitos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo sobem quase 7 mil milhões de meticais. 5 oficiais da polícia detidos na Beira por suposto envolvimento na fuga de 7 detentos. Black Bulls e Ferroviário da Beira, licenciados pela CAF para as afrotaças. Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Os movimentos suspeitos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo subiram em quase 7 mil milhões de meticais em Moçambique. Os dados vêm do Conselho de Ministros. Sem rostos dos mandantes, o terrorismo continua a assombrar o país. Para agravar a situação, os valores suspeitos de financiar os atos e de estarem ligados ao branqueamento de capitais tendem a aumentar, segundo o governo. Em 2021, o GIFIN recebeu um total de 2.338 comunicações de operações suspeitas, contra 3.350 em 2020, correspondentes a um valor monetário de 42 bilhões 599 milhões 558.861 meticais, contra 35 bilhões 844 milhões 451.913,76 centavos, que constitui o valor global de todas as comunicações de transações financeiras suspeitas e reportadas ao GIFIN pelas instituições financeiras durante o período de análise. Os dados do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique serão submetidos ao Parlamento. Nesta terça-feira, foram apreciados pelo Conselho de Ministros, que na sequência fez algumas recomendações àquela instituição pública. Nesta sessão, o Governo apreciou as informações sobre a matriz de seguimento do período pós-observação de Moçambique pelo Grupo de Ação Financeira e notou haver progressos no quadro regulatório com a aprovação de leis e decretos no âmbito do combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Nesta mesma sequência, instruiu ao GIFIN a articular constituições relevantes do Estado para assegurar o cumprimento das medidas emanadas por aquele organismo de controle financeiro. Moçambique tem desde maio último uma lei revista de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. A validade do visto atribuído pelas autoridades moçambicanas aos estrangeiros vai aumentar de 30 para 90 dias. A medida visa estimular o turismo. É o primeiro sinal da implementação das medidas de aceleração econômica anunciadas terça-feira última pelo Presidente da República. Porque vem aí a época alta do setor de turismo. O governo decidiu priorizar a revisão do visto de entradas no país. Neste quadro, o governo procedeu aos seguintes ajustamentos: transformar o visto simples de turismo de curta duração em visto misto de turismo e negócio. Estender o período de permanência para os que visitam o país ao abrigo deste visto misto de turismo e negócio de 30 para 90 dias, contados a partir da data da primeira entrada. Introduzir no âmbito deste visto misto aqueles que visitam o país para realizar atividades de investigação científica. Estender o período de autorização de residência temporária de 1 para 2 anos para os investidores, representantes, procuradores ou membros de órgãos diretivos de empresas com projetos de investimento de valor igual ou superior a 500 mil dólares norte-americanos ou equivalente em outras moedas. E alargar para 5 anos nos casos de empresas com projetos de investimento de valor igual ou superior a 50 milhões de dólares norte-americanos. Estas emendas deverão entrar em vigor 15 dias após a sua publicação em Boletim da República. O governo aprovou ainda um instrumento que estabelece o regime jurídico de entrada, permanência e saída do país dos estrangeiros. Esta revisão irá, dentre outros aspectos, dar ao governo a prerrogativa de sempre que o interesse do Estado se justifique com base na avaliação do nível de risco de imigração, definir países cujos cidadãos ficam isentos de visto de entrada para estadia por período até 90 dias. Esta proposta será brevemente submetida à apreciação da Assembleia da República
e resultará posteriormente na publicação de uma lista específica de países cujos cidadãos ficam isentos de visto de entrada. Finalmente, e ainda no âmbito desta medida de revisão do regime geral de entrada de estrangeiros no país, o Conselho de Ministros decidiu ainda introduzir um sistema de submissão eletrónica de pedidos de visto para posterior emissão dos mesmos nos pontos de entrada do país, procedimento que deverá levar no máximo 5 dias. Os setores do governo ligados às áreas de imigração e de turismo estão a trabalhar com vista a assegurar a efetividade desta plataforma no mais breve espaço de tempo. O objetivo das reformas é colocar o setor privado no centro da transformação econômica. 4 oficiais da polícia estão detidos na cidade da Beira por alegado envolvimento na fuga de 7 pessoas de uma esquadra da PRM. A Procuradoria já abriu um processo-crime. O caso da fuga de 8 indivíduos na noite da passada quinta-feira, numa das celas da 3ª Esquadra na cidade da Beira, levou à detenção de 4 oficiais da polícia. Já existe um processo-crime que está a correr contra os oficiais que estavam de serviço. A detenção foi ordenada pela Procuradoria, que quer ver o caso esclarecido. As unidades policiais é o local onde deve ter mais segurança. E é um pouco complicado saber que uma subunidade policial teve uma situação daquelas que ninguém sabe explicar até o momento. Tomei conhecimento também que o Comando Provincial já criou uma equipa para apurar os fatos, mas nós não podemos ficar alheios a esta situação. Refere-se que a fuga ocorreu quando um jovem de 20 anos supostamente arrombou o cadeado da cela para libertar um amigo, ora fugitivo. Este também foi detido. A Polícia da República de Moçambique, representando o Estado, não pode admitir aquelas situações. Alguém escalar o muro, ir até as celas, soltar 8 cidadãos, é um pouco caricato. A Procuradoria tem uma magistrada que assiste a referida esquadra. A mesma só tomou conhecimento deste caso 4 dias depois e através dos órgãos de informação. Para a Procuradoria, houve uma tentativa de omissão deste caso. O comandante da esquadra, o chefe das operações, entre outros, tem um contato da magistrada. Antes de a informação circular, eu acredito que eles deviam comunicar. Dos 8 fugitivos, apenas 2 foram capturados pela polícia. O Ministério dos Transportes e Comunicações criou uma comissão de inquérito para investigar as causas do acidente ferroviário que matou 6 pessoas em Moatize, na província de Tete. No último domingo, 6 pessoas morreram em consequência de um acidente ferroviário numa passagem de nível sem guarda, no distrito de Moatize, em Tete. O Ministério dos Transportes e Comunicações diz que informações preliminares indicam que o acidente resultou de uma travessia irregular por parte do condutor. A viatura colidiu com um comboio e foi criada uma comissão de inquérito. Para apurar as reais causas do sinistro e apontar medidas para evitar acidentes similares, o Ministério dos Transportes e Comunicações criou uma comissão de inquérito constituída por peritos ferroviários e rodoviários que deverão apresentar os resultados nos próximos dias. No comunicado enviado à STV, a instituição reitera o apelo para o cumprimento rigoroso das regras de condução para evitar mais tragédias. Continuam internadas 3 das 5 vítimas do acidente de viação ocorrido no distrito da Catembe, na cidade de Maputo. O Hospital Central da capital avança que 2 pacientes já tiveram alta. O Serviço de Urgências do Hospital Central de Maputo confirma ter recebido 5 pacientes em estado grave em consequência do acidente de viação ocorrido no domingo na Catembe. Dos pacientes, 3 continuam internados, mas o estado de saúde é estável. São pacientes com idades compreendidas dos 29 aos 74 anos de idade e vinham com politraumas, desde lesão na cabeça, neste caso traumatismo crânioencefálico, moderados, boa parte deles, traumatismos nos membros superiores e inferiores, estou a falar de
múltiplas fraturas e foram devidamente estabilizados. Tendo sido estabilizados, 3 destes pacientes foram internados cá no nosso hospital e 2 deles foram para a casa de alta. Destas 3 pacientes, 2 estão internadas no departamento de ortopedia, mais concretamente no serviço de ortopedia 4, e uma outra paciente está internada no serviço de cirurgia maxilofacial. Teve um traumatismo da mandíbula. De forma geral, são moderados, não são leves e não são graves, são moderados. Estão a evoluir bem. Até então não tive uma informação diferente. No acidente, uma pessoa morreu carbonizada e outras 43 contraíram ferimentos. A polícia de trânsito apontou o excesso de velocidade e a ultrapassagem irregular como possíveis causas do sinistro. Mais 7 milhões de crianças menores de 5 anos vão ser vacinadas contra a poliomielite em Moçambique. É a 4ª ronda de vacinação contra a polio, numa altura em que o país já confirmou 13 casos da doença. O Ministério da Saúde prevê vacinar mais de 7 milhões de crianças de 0 a 5 anos de idade contra a poliomielite. A campanha terá lugar de 18 a 21 de agosto em todo o país. Esta vacina oral que vai ser administrada, que é a mesma que foi administrada nas últimas 3 rondas, ela é segura e ela é eficaz. Precisávamos e devemos alcançar coberturas altas também nesta 4ª ronda. A vacinação é a única forma de prevenção contra a paralisia infantil. Para esta campanha, o Ministério da Saúde mobilizou 65 mil técnicos. As nossas equipes, em cada uma das comunidades, irá se deslocar de casa em casa para vacinar as crianças que estiverem em casa e que reúnam os critérios para a vacinação. Quando houver concentração de pessoas, as nossas equipes poderão estar a passar, parar, vacinar e continuar com o seu trabalho. Quer dizer o quê? Nas igrejas, nos mercados, nas creches, nos campos de deslocados, num campo de futebol, quando as crianças estão a assistir. As equipes estão preparadas, estão instruídas para olhar aquela como uma oportunidade e não deixar nenhuma criança para trás. A 4ª ronda de vacinação contra a poliomielite vai custar quase 8 milhões de dólares norte-americanos. Estes fundos são maioritariamente alocados ao nível distrital e provincial, porque é lá onde efetivamente toda a logística, portanto, acontece. Moçambique foi declarado livre da polio em julho de 2016, mas a doença reapareceu em maio deste ano. Uma criança foi diagnosticada em Tete, o que desencadeou campanhas de vacinação. Esta segunda-feira, o setor da saúde confirmou a existência de 13 casos da doença, dos quais 4 graves em Tete e outros 9 na Zambésia, Nampula, Cabo Delgado e Manica. E a Iniciativa Global de Erradicação da Polio alerta que só a vacinação e o reforço da vigilância podem evitar a propagação da poliomielite no país. A Liga de Organizações Não Governamentais afirma que a vacinação de maior número de crianças e o reforço da vigilância são algumas das formas de evitar que a doença se espalhe. Se nós estamos a ter o surto porque há pouca imunidade em termos de imunidade das nossas crianças. Como evitar? A palavra-chave é a vacinação. Do outro lado, é apenas reforçar a vigilância para que a gente possa ter certeza quando vamos aumentando a imunidade das crianças, vamos reforçando essa vigilância dos casos de paralisia flácida aguda, e isso vai nos dar evidência que já não há circulação de poliovírus dentro do país. Para o sucesso da campanha de vacinação da poliomielite, a Iniciativa Global de Erradicação da Polio defende que a estratégia deve ser implementada de acordo com a realidade no terreno.
É bom entender que a estratégia que se coloca no terreno não é apenas uma estratégia que nós vamos tirar de um país A para o país B. Tem que se discutir no terreno. Fazem parte da iniciativa global de erradicação da polio 5 instituições, dentre as quais a Organização Mundial da Saúde e o UNICEF. A vice-ministra da Saúde diz que os problemas de imundície nos sanitários dos hospitais públicos já está resolvido. Entretanto, a STV visitou alguns hospitais e constatou que o problema continua. Há um mês, a STV mostrou estes cenários de imundície e falta de água nos hospitais 1 de junho, Zemacamo, Malhangalene e Chipamanine. Mas banho não sai água. Como é que usamos? Sim mesmo. Sem água, sem nada? Fazer o quê? Não sai água. Para dizer que todo bloco não sai água, todo hospital não sai água. Tem aquelas pias antigas e uma das pias está partida, tem racha. Que em qualquer momento, se alguém pisa de qualquer maneira, pode até cair dentro da pia. Nesta segunda-feira, quando confrontada com a situação, Farida Ursi era uma mulher convencida. Portanto, no dia que recebemos a notícia, tanto chamamos os diretores dos hospitais, reunimos com eles e chamamos a atenção de que a responsabilidade das unidades sanitárias tanto era da gestão do próprio hospital e que era necessário que eles tivessem o cuidado de visitar as casas de banho de uma forma regular, para que a situação não continuasse a ser, portanto, como estava. Atualmente temos visitado os hospitais e as casas de banho estão em melhores condições. A STV voltou aos mesmos hospitais e o cenário encontrado contrasta com as palavras da governante. Vamos por partes. Hospital 1 de junho, no bairro Ferroviário. Aqui nada atesta que houve qualquer intervenção, pois a imundície continua como no passado, prevalecente. Aliás, continuam também os problemas de fornecimento de água. No Zemacamo, deparamos-nos com vestígios de alguma limpeza, mas as casas de banho permanecem sem portas e com problemas de higiene. O cenário mais grave registramos no Centro de Saúde da Malhangalene. A estrutura foi improvisada, o chão não foi cimentado e os utentes viram-se como podem. Esta é a realidade que encontramos esta segunda-feira nestas unidades sanitárias. Momento de uma curta pausa no Jornal da Noite, mas antes, para quem nos acompanha pela STV, veja o câmbio do dia. Até já. Estamos de volta ao jornal. Digo-lhe agora que o Movimento Democrático de Moçambique acusa o governo de não levar a sério as eleições autárquicas de 2023. Para o partido, a falta de fundos na Comissão Nacional de Eleições visa inviabilizar a preparação dos partidos políticos. O Movimento Democrático de Moçambique considera que a falta de mais de 2 mil milhões de meticais para a realização das eleições autárquicas de 2023 revela desinteresse do governo com o processo. O governo não está a levar a sério este processo. Está a pôr em causa uma organização séria, está a pôr em causa os propósitos do povo moçambicano. Esta inviabilização tem por objetivo não permitir que a oposição, nomeadamente o MDM, se prepare. Falando a jornalistas nesta terça-feira, o MDM disse que ainda não há clareza na intenção do governo em criar novas autarquias. Exortar o governo a anunciar as novas autarquias e todo o pacote financeiro relacionado, para que de facto possamos avaliar com mais clareza qual é o déficit para as nossas eleições municipais. E neste momento, avaliar com clareza os benefícios e os custos relacionados. De acordo com o porta-voz do partido, o anúncio tardio da criação de novas autarquias visa impedir a preparação dos partidos da oposição. Já foi lançado um concurso público para a compra de 4.000 computadores para estudantes. O ministro do Ensino Superior assegura que o projeto Um Estudante, Um Computador não vai falhar.
Trata-se de uma promessa do governo de 2020, que surgiu para responder ao desafio do ensino híbrido. Praticamente 2 anos depois, o projeto começa a ter pernas para andar. Já foi lançado o concurso para a aquisição dos computadores. E então a fase seguinte será termos os computadores adquiridos e depois daí vai iniciar a fase de acordos, memorandos específicos com as instituições de ensino superior que vão poder fazer, digamos, o trabalho de assistência em todo o processo de identificação dos estudantes elegíveis para beneficiarem-se dos computadores. Numa primeira fase, serão beneficiados estudantes dos cursos de Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática em todo o país. Estamos a prever que vamos ter mais ou menos 4.000 estudantes, cujo processo iniciou agora. Esperamos que até mais ou menos o final deste ano nós tenhamos já a identificação dos estudantes elegíveis para poderem beneficiar-se neste primeiro lote. Sem avançar números, o governante garante haver dinheiro para a compra. Qual é o orçamento deste projeto? Não posso lhe precisar neste momento, não posso lhe precisar nesta entrevista. Mas o que é certo é que existe um orçamento inicial para iniciar o processo. Daniel Nivagara falava esta segunda-feira, à margem da celebração em Maputo do Dia da Independência da Índia. E a Índia já disponibilizou um financiamento de 700 milhões de dólares americanos para projetos de desenvolvimento em Moçambique. Uma informação avançada nas celebrações dos 75 anos da independência daquele país. Juntar representantes de países amigos e a comunidade indiana em Moçambique foi a maneira encontrada pelo Alto Comissariado daquele país para celebrar o Dia da Independência. O representante diplomático da Índia considera Moçambique um país especial. Mozambique is one of our largest developmental partners in practically everything. In terms of the lines of credit that we extend, we extend about $773 million of lines of credit, give a large number of scholarships for capacity building programs of Mozambican nationals in India. Besides, Mozambique accounts for about 37% of the Indian foreign direct investments that come into Africa. Then we have got the largest investment in the LNG gas plant, in the LNG plant in the northern Mozambican province of Cabo Delgado. So, Nick, I think overall it is a very wholesome, very unique and very special relationship. Em representação do governo, Daniel Nivagara defendeu que a relação com a Índia sempre foi saudável. Por conta desta relação entre Moçambique e a Índia, nós temos assistido uma frutífera cooperação em diferentes áreas de cooperação, tanto econômica como social. Devo aqui destacar a área de agroprocessamento, a área de indústria, de eletrificação, a área de transportes, mas também a área de abastecimento da água à população. A independência da Índia foi alcançada a 15 de agosto de 1947, após um longo processo de lutas contra a dominação colonial britânica. A falta de técnicos qualificados em construção contribui para a vulnerabilidade das infraestruturas na cidade de Beira, província de Sofala. Jovens empreendedores na área de construção civil querem reverter o cenário. O país, e de forma particular a cidade da Beira, tem sido assolado nos últimos anos por ciclones que deixam rastros de destruições. Para a empresa Concrete Source, sociedade unipessoal limitada, este problema está diretamente relacionado com a ausência de um técnico qualificado na construção das infraestruturas. Em certo momento nós achamos que estamos a aplicar algo corretamente, enquanto de acordo com as técnicas das obras, das construções, não é algo adequado.
Para Tayobi Jossamo, as obras só podem ser resilientes com a presença de um profissional. E nós sofremos muito através da nossa costa, né? Então o técnico lá vai fazer um estudo de viabilidade onde vai conseguir dar ao cliente o material certo e adequado para exercer a tal construção. Mas há um dilema. A maioria dos beirenses não possui capacidade financeira para suportar com os custos na contratação de uma empreitada. O empreiteiro diz que este problema nem sempre é realístico. Já vem aquilo em mente que construir com a empresa é algo tão caro, mas eu descarto essa possibilidade. É sempre bom aproximarmos a uma empresa de construção, pelo menos para tirarmos a cotação, porque a empresa sempre está aberta para ceder a cotação aos clientes, para ter noção se o custo é elevado ou baixo. Tayobi Jossamo é um jovem empreendedor beirense na área de construção civil e falava à STV momentos depois de abrir um escritório para ajudar a minimizar os impactos dos ciclones. A empresa, que conta com 15 colaboradores, estará centrada no desenho de projetos arquitetônicos, construção de viadutos, de barragens, estradas e casas a preços bonificados. O projeto Agromosal quer produzir 700 toneladas de hortícolas no segundo ciclo da campanha agrícola. Agricultores beneficiários do projeto asseguram que tiveram boa produtividade no primeiro semestre e esperam muito mais. O projeto Agromosal, implementado pela Fundação Soico Fundazo, conta agora com 12 associações que acolhem cerca de 300 produtores. Nos campos, o projeto produz diversas culturas, com destaque para a batata reno. Esta segunda-feira, a empresa Mosal, que lidera o projeto, visitou as áreas de cultivo de algumas associações para se inteirar sobre o desempenho da iniciativa. No local, é possível ver o resultado do suor dos agricultores. E é através destas terras aráveis que Regina Antônio, assistida pela Agromosal, consegue fazer o que considerava impossível: melhorar suas condições de vida. Reboquei a minha casa com dinheiro de quê? Do Agromosal. Comprei azulejos, pus com dinheiro de quê? Agromosal. Grades da minha casa, um quarto, uma sala também, consegui com dinheiro do Agromosal. Tenho 3 netos, estou a sustentação de quê? Dinheiro de quê? Agromosal. 2 nonas, mais uma 8ª. E comer também dia a dia, por isso o Agromosal ajudou-me muito. Ajuda esta que beneficia muitos outros produtores, como é o caso de Celeste Sede, que produz a cultura de bandeira deste ciclo, a batata reno. Esta produtora afirma que, com o apoio do projeto, tem visto a sua produção e produtividade aumentarem. Agora está sendo fácil. A minha vida, vou dizer que já mudou. Graças a Deus, a Agromosal. Eu espero boa coisa. Por isso sempre estou feliz, porque estou a ver de que a batata vou ter qualquer coisa. Primeiro uns 7 toneladas. Estou a orar isso aí para conseguir uns 7 toneladas. O regadio de Manguisa faz parte das 3 associações recém-admitidas ao projeto. É composta por 66 agricultores e trabalha num espaço de 20 hectares de terra arável. A presidente da agregação também fala dos benefícios. A Agromosal em que ele tem em qualquer coisa mais em quais mais equipamento e para a pulverização, em quais já ninguém chama que Após percorrer campo a campo, a Mosal faz um balanço positivo e lança boas perspectivas para o projeto. Temos um grande número de agricultores que estão a fazer bom trabalho. Isso é visível pelas culturas, o estado das culturas e também pela perspectiva que eles dão sobre a produção que vão ter. Portanto, acho que é uma avaliação positiva. Também temos que reconhecer que existem alguns agricultores que devem ser ajudados porque estão a ter algumas dificuldades
temos que perceber muito bem que dificuldades eles têm e vermos em que medida podemos apoiá-los. Implementado atualmente nos distritos de Buane e Namahacha, o Agromosal é uma iniciativa que visa aumentar a renda de camponeses através do apoio em insumos agrícolas, capacitação e assistência técnica. Na atualidade internacional, destacamos que Raila Odinga rejeita os resultados das eleições que deram vitória a William Ruto na corrida à presidência do Quênia. O veterano político queniano promete todas as opções constitucionais e legais possíveis para a revisão dos resultados. Depois de William Ruto ter sido declarado vencedor das eleições presidenciais, 4 dos 7 membros da Comissão Independente de Eleições rejeitaram os resultados e houve tumultos nas ruas. Quando uma aparente calma parecia regressar ao Quênia, as tumultuosas águas pós-eleitorais do país africano voltaram a ser agitadas durante a manhã desta terça-feira pela oposição. Na sua primeira reação, Raila Odinga, que ficou em segundo lugar, rejeita os resultados das eleições presidenciais. What we saw yesterday was a travesty and a blatant disregard of the Constitution and the laws of Kenya by Mr. Chebukati and a minority of IEBC commissioners. The law is clear on the role of the chairperson of the IEBC. The law does not vest in the chairperson the powers of a dictator to rule the IEBC unilaterally. O veterano disse ainda não querer abordar totalmente as estratégias a avançar, mas promete acionar todas as opções constitucionais e legais disponíveis até ver os resultados revistos. Mais um intervalo, mas antes, a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Começamos pela região sul do país. A cidade de Maputo vai registrar uma máxima de 32 graus e mínima de 14, Xai-Xai 31 de máxima e 17 de mínima, Inhambane 29 de máxima e 17 de mínima. A região sul vai registrar céu geralmente limpo, ocorrência de neblinas ou nevoeiros matinais locais, vento de nordeste a noroeste fraco a moderado, soprando com rajadas. Na região centro do país, a cidade da Beira vai registrar uma máxima de 27 graus e mínima de 19, Chimoio 28 graus de máxima e 14 de mínima, Quilimane igualmente 28 de máxima e 19 de mínima, e Tete 30 graus de máxima e 20 de mínima. Céu limpo a pouco nublado, sendo muito nublado no período da manhã na província da Zambésia, onde há possibilidade de chuviscos ou chuvas fracas, neblinas ou nevoeiros matinais locais. E agora na região norte do país, Nampula vai registrar uma máxima de 30 graus e mínima de 18, Lixinga 23 graus de máxima e 12 de mínima, e por fim Pemba 30 graus de máxima e 22 de mínima. Céu pouco nublado ali, ocorrência de neblinas ou nevoeiros matinais locais, vento de nordeste a sudoeste, fraco a moderado. Até já. Bem-vindo de volta ao Jornal da Noite. No desporto, saiba que a Associação Black Bulls e o Ferroviário da Beira foram licenciados pela Confederação Africana de Futebol para a disputa das Afrotaças. Os dois clubes reuniram os critérios exigidos pelo organismo. A edição 2022-2023 da Liga dos Campeões Africanos e da Taça CAF já está em andamento. A CAF divulgou a lista de clubes que receberam licença para a temporada das Afrotaças. O organismo que tutela o futebol africano licenciou um total de 58 clubes de 46 associações membros para a edição 2022-2023 da Liga dos Campeões, incluindo a Associação Black Bulls. O Departamento de Licenciamento de Futebol Profissional da CAF considera
considera que os clubes cumpriram todos os requisitos exigidos. Para a Taça CAF, 50 clubes, dentre os quais o Free Fair da Beira, receberam uma licença ao nível da sua respectiva associação-membro e participarão na competição. A Black Bulls vai estrear-se nas Afrotaças diante do Petro Atlético de Luanda, de Angola. O Free Fair da Beira vai defrontar a formação de AS Santé da PES do Chad. A primeira mão dos jogos da pré-eliminatória será disputada de 9 a 11 de setembro, estando os jogos da segunda mão agendados para uma semana depois. O internacional moçambicano Jenny Catamo foi cedido ao Vitória de Guimarães. Esta é a segunda vez que o jogador de 21 anos de idade vai representar este emblema em regime de empréstimo. Bruno Langa soma a primeira vitória na Primeira Liga Portuguesa. O Desportivo Chaves venceu o Marítimo dos internacionais moçambicanos Zainadine Júnior e Clésio Baúque por 2-1, jogo da segunda jornada. Conheça agora os temas que vão dominar a noite de análise e debate na STV Notícias, no Noite Informativa. Quem nos serve o menu é Boaventura Mocipo. Mocipo, boa noite. Muito boa noite, António Tiwa, boa noite aos nossos telespectadores. Numa altura em que Moçambique continua a tentar entender os contornos do terrorismo, o governo veio anunciar que em 2021 houve transações financeiras no valor de 42,6 mil milhões de meticais suspeitas de financiamento do terrorismo e branqueamento de capitais. Só para se ter uma ideia, este valor de 42,6 mil milhões de meticais corresponde a 665 milhões de dólares norte-americanos, um valor suficiente, se quisermos, para fazer de raiz o projeto da Proíndicos, que visava a proteção costeira ao longo de todo o país. Temos de olhar para estes dados e conjugá-los com o relatório de avaliação dos riscos de branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo. Este relatório apresenta 15 setores que os considera os mais vulneráveis. Um deles é o setor de venda de viaturas de segunda mão. E, aliás, nos principais centros urbanos do país, vê-se zonas habitacionais a desaparecerem para darem lugar à existência destes tipos de espaço. Este é o tema que vamos abrir, portanto, o Noite Informativa e discutir os canais do financiamento ao terrorismo e do branqueamento de capitais, tendo em conta estes números suspeitos de 42,6 mil milhões de meticais. O debate será com Job Fazenda e Boris Nhamir. Na Beira, um indivíduo entrou numa esquadra, abriu as grades e soltou vários detidos. Hoje, portanto, dia seguinte, a polícia veio anunciar que deteve alguns destes detidos e que o Ministério Público também mandou deter 4 agentes da polícia. De qualquer forma, fica a pergunta: como é que um indivíduo sem nenhuma resistência entra naquele que devia ser um dos lugares mais seguros do mundo e, portanto, solta detidos? Que sinais de fragilidade as esquadras ou a polícia mostra, portanto, com a situação da Beira? Este é o tema que também vai ser analisado por Job Fazenda e Boris Nhamir. O governo anunciou hoje as primeiras medidas do pacote de estímulo à economia. São essencialmente medidas de relaxamento, ou se quisermos, de alívio nos vistos de residência, nos vistos de turismo e também nos vistos de negócio. Vou receber aqui 3 convidados. A diretora adjunta da Migração, vou receber Ksenias Matsomba, empresário do turismo, e Celso Mutemba, também empresário do turismo. Vamos discutir o que esta medida de hoje ela poderá mudar na economia. Vamos também discutir se o problema do turismo é essencialmente o visto. Estas medidas aprovadas hoje em Conselho de Ministros, elas devem seguir para a Assembleia da República. A Assembleia da República reúne ordinariamente 2 vezes por ano, em março e outubro. Isto quer dizer que, se estes documentos já estiverem prontos e avançarem para a Assembleia, eles podem ser aprovados em outubro. Vamos, na segunda parte do Noite Informativa, esmiuçar o primeiro avanço das medidas do pacote de estímulo à economia. É este o prato que servimos hoje, já a seguir no Noite Informativa na STV Notícias. Eu e os meus convidados aguardamos por si, caro telespectador. Até já.
Os temas estão lançados, o convite está feito. É tudo no jornal de hoje. Boa noite. Até amanhã.